Alô, você, torcedor do Vasco, ligados aqui no canal Café com Vasco. Você que é inscrito, você também que não é inscrito, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ajude esse canal a crescer, a se espalhar aí por vários e vários vascaínos de verdade que querem sempre o bem do nosso Vasco. Nosso papel aqui é fiscalizar, mas também é falar, né, de tudo que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Então você seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, véspera de jogo muito importante aí do Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Vasco enfrenta amanhã, em São Januário, a equipe da Tombense. Jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. Vasco, que não tem outra opção, é vencer ou vencer, para se manter aí longe, né, do pelotão aí do quinto, do sexto colocado, enfim, tem que estar ali entre os quatro. Esse jogo é de suma importância, e a gente vai falar já já o porquê que essa partida é tão importante para o Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre essa partida, a gente vai falar sobre a arbitragem desse jogo, a gente vai falar também sobre a situação do Raniel envolvendo a negociação do Natan com o Santos. Você vai saber também quem são os dois jogadores da base que está treinando com os profissionais. Eu, inclusive, gostei muito desses dois jogadores, dessa notícia, né, desses dois jogadores treinando junto com os profissionais, porque eu acho que são jogadores que têm muita qualidade. A gente vai falar também do treinador Emílio Faro, que tem uma dor de cabeça aí, mas é aquela dor de cabeça boa que todo treinador gosta de ter quando tem jogadores de qualidade à disposição, né? E dos contratados aí, alguns jogadores que deverão ter chances aí nesse jogo contra a Tombense. Tudo isso e muito mais você vê aqui nesse vídeo de hoje do canal Café com Vasco, logo depois da nossa vinheta. Vasco da Gama, nosso querido Vasco da Gama, que agora é Vasco SAF, né? Enfim, ficou meio esquisito, ficou meio feio, mas vamos ver. Nós temos que apoiar. Você que diz que nós somos contra, nós estamos apoiando, porém não somos imbecis, né? Nós vamos fiscalizar e cobrar o que é correto para o Vasco da Gama. A gente está de olho nas promessas que foram feitas, tanto pelo Josh Wander, né? Pelos jornalistas, principalmente. A gente vai cobrar aqui que tudo que foi prometido deverá ser implantado dentro do Vasco SAF. A gente vai começar a falar sobre a situação do Raniel que está envolvido aí numa suposta negociação com o Natan, que também era uma cria do Vasco da Gama, né? É cria de São Januário, lateral direito Natan, que foi vendido aí pelo Vasco ao Boa Vista de Portugal, está chegando agora, parece que no Santos, né? Já está todo acertado por lá. O Santos teria que pagar ao Vasco da Gama cerca de 6 milhões, 6 milhões e meio, algo em torno disso daí. Só que esse seria o valor também que o Vasco deveria receber do Santos, aliás, pagar o Santos, né? Pela a compra, em definitivo, do atacante Raniel. Lembrando que o Raniel é artilheiro do Vasco aí na temporada com 14 gols, enfim. Ele já demonstrou o desejo de ficar no clube carioca, né? Mas o Santos colocou uma proposta, né, que abateria o valor que o Vasco deveria pagar para o Santos pelo Raniel no valor que o Santos deveria pagar para o Vasco com a chegada do Natan. E parece que a 777 estava de acordo, pelo menos é o que tinha chegado aí até nós, né, que vivemos aí o dia a dia do Vasco da Gama, mas pessoas de dentro do Vasco já negou que esse acordo iria ser concretizado. Ao que parece, o Vasco não aceitaria essa forma que o Santos queria lidar com a situação. Não se sabe se o Vasco vai querer ficar com o Raniel. Agora tudo depende da 777, agora sim, tudo depende, claro, da 777. Então, se eles não quiserem ficar com o Raniel, ao final aí desse empréstimo, o Raniel volta ao Santos e o Santos teria que pagar o valor pela chegada do lateral Natan, que, ao meu ver, é um jogador aí que o Vasco deu, né? O Campelo deu aí para o Boa Vista de Portugal, lembrando que foi na gestão do Campelo que ele foi vendido, e hoje nós estamos aí à procura de um lateral direito. Não deu certo com o Gabriel Dias, não deu certo com o Léo Matos, agora trouxe um lateral aí do Avaí, que pelo o tempo que jogou um tempo todo, né? No jogo aí contra a Ponte Preta, não vi nada demais desse jogador, na minha opinião é fraco, fraquíssimo para Vasco da Gama, com todo respeito ao profissional, mas é muito fraco. E aí tem a situação do Natan,
né? Não se entende por que o Vasco faz esse tipo de negócio, na minha opinião, tão errados assim. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar sobre os dois jogadores aí que treinaram entre os profissionais. São eles o lateral direito, Paulinho, que o Vasco tanto procura, né? Alguém ali nessa função, que na minha opinião, depois do Wagner Diniz, o Vasco nunca encontrou um outro lateral que pudesse ser à altura, né? Depois do Wagner Diniz ali, o Fagner também, não teve outro lateral direito à altura da grandeza do Vasco da Gama, que hoje é Vasco SAF. Né? Então, aí tá treinando entre os profissionais do Paulinho e o volante Rodrigo. O volante Rodrigo, ambos do sub-20, né? Também é um jogador muito interessante. Eu acho que o Vasco tem que ir com cautela com esses jogadores. O Paulinho já daria uma oportunidade de pronto para ele, né? Seria dos dois aí o que eu mais priorizava, até porque a gente está bem, né, ali de volantes. A gente tem hoje o próprio cria da base, Andrei Santos, e também o Yuri Lara, que coube como uma luva ali, que faz o papel sujo, né? O trabalho sujo que a gente costuma dizer no futebol, dando liberdade ali para o Andrei poder criar, enfim, poder fazer jogadas pelo Vasco da Gama, um jogador muito rápido, inteligente, não preciso nem falar disso aqui, que todo mundo já sabe, né? Então, lembrando que essa dupla está de volta no jogo de amanhã, né? O Emílio Faro tem aí uma boa dor de cabeça, né? Porque volta o Nenê, e esse, para mim, é o ponto mais crucial aí dessa dor de cabeça do Emílio Faro, porque o Yuri Lara acho que não tem nem o que contestar, né? Ele é titular absoluto, se estiver bem, se não tiver suspenso, tem que ir para jogo. Só na cabeça do Maurício aí que teve que tinha, né, que barrar a titularidade aí do Yuri Lara. Mas enfim, quem sai desse time? Lembrando que o Marlos fez uma baita de uma partida aí contra a equipe da Ponte Preta, naquela derrota por 3-1, acho que é um jogador que se destacou ali. Ao meu ver, foi o melhor jogador do Vasco em campo, foi o Marlon Santos, criando jogadas ali aberto pela lateral, muitas vezes ali pela lateral esquerda, né? Se nós tivéssemos um centroavante um pouco mais inteligente, talvez a história do jogo teria sido outra, porque ele recebeu uma bola ali, pelo amor de Deus, que bola que ele recebeu do Marlon Santos, né? O Marlon fez uma baita de uma jogada ali para ele, e ele não soube aproveitar, acabou escolhendo errado, enfim, isso aí é de cada jogador, né? Mas você tem o Nenê de volta, a gente pode ter aí oportunidades aí, né, para o Matheus Ribeiro novamente, que é o lateral que veio do Avaí, lateral direito, e a gente pode ter também a estreia do Paulo Vitor, né, que veio aí do Internacional, lembrando que o Edmar não tem uma boa passagem pelo Vasco da Gama, e eu acredito que deve ter uma chance no time titular diante da Tombense. E aí, Emílio Faro, segura essa bucha. Quem deve sair, né, da parte da frente ali, do meio para frente, quem deve sair para entrar o Nenê, né? Será que joga junto com o Teixeira? Será que o Peck vai dançar? Lembrando que o Peck tem uma função tática muito importante dentro desse time do Emílio Faro, desse time do Vasco da Gama, ajudando ali os laterais, mas essa função tática importante também é de suma importância a gente falar, que é porque o Vasco tem carências em suas laterais, por isso que ele tem que se sacrificar muitas das vezes, voltando também para ajudar. Mas e aí, quem sai? Raniel, que é o artilheiro do campeonato, artilheiro do Vasco no campeonato nessa temporada. Quem sai é o Peck, que tem essa função tática importante. Eu vou ser bem sincero, eu tiraria o Peck e tiraria também o Raniel e, muitos podem me criticar, mas a minha opinião, tiraria o Figueiredo. Por que não? O Figueiredo também não atravessa um bom momento, não estou dizendo que tem que barrar o jogador, mas o momento dele não é lá dos melhores. Eu entraria com o Nenê no meio de campo, Alex Teixeira de um lado, o Marlon do outro, e para o 9 ali eu colocaria, dava uma oportunidade aí para o Fábio Gomes, ou para o Tubarão, né? Entre esses dois eu prefiro, é claro, o Fábio Gomes. E aí, torcedor, e você, o que acha? Bota aí nos comentários que a gente lê todos os comentários aqui. Inclusive, quem não é inscrito já, clica o dedinho aí e se inscreve para ajudar o nosso canal, tá bom? A gente vai falar também sobre a arbitragem, mudando de assunto aqui, porque é curioso, né? O árbitro dessa partida de amanhã, Vasco e Tombense, vai ser o Leandro Pedro Voaden. Mas qual é o questionamento? Por que que jogos do Vasco sempre tem que ser arbitragem gaúcha, arbitragem do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na rodada passada, contra a Ponte Preta, a gente teve aí, né, como arbitragem, como árbitro principal ali, o Daronco.
que, na minha visão, prejudicou pra caramba o time do Vasco da Gama. Péssimo árbitro, muito ruim, inclusive, esse árbitro Daronco falou numa entrevista recente, se não estiver enganado, na semana passada, uns dias atrás aí, que a arbitragem brasileira passa por um bom momento e que é a melhor arbitragem do mundo. Quem falou isso foi o próprio Daronco. Mas aí você vem, né, aquela história de fato, o que é fake, o que é fato. Nós não teremos nenhum brasileiro na arbitragem da Copa do Mundo do Catar, em novembro. Que momento, hein? Essa é a melhor arbitragem? Essa é a arbitragem que vive o melhor momento do mundo? Eu acho que não. Claro que falta o profissionalismo ali da categoria, mas vocês são muito fracos e vão continuar sendo fracos, vão continuar sendo ruins se permanecer com essa soberba igual do senhor Daronco, né? E a gente vai ter um árbitro, o Voaden, que normalmente é um árbitro mais caseiro, mas a gente sabe que contra o Vasco é diferente. Contra o Vasco, todos os árbitros têm uma postura diferente. O Vasco já foi, nessa história, muito mais prejudicado do que ajudado. Estou dizendo que nem que tem que ser um, nem tem que ser outro, tem que ser justo. Por exemplo, no jogo passado, o Daronco deixou de dar uma vantagem ali para a equipe do Vasco, que certamente resultaria em gol. A gente tinha ali o Alex Teixeira e o jogador, não estou enganado, se eu não estiver enganado, é o Figueiredo ou o Raniel, que iam sair na cara do gol, ia ficar só eles e o goleiro, e ele marcou a falta, prejudicando assim o time do Vasco. E aí a gente tem outros lances também, que não vale a pena falar aqui, já passou, enfim, o foco é o jogo de amanhã, e a gente vai ficar de olho no senhor Voado. Por falar no jogo de amanhã, a gente vai fazer o pré-jogo aqui, direto de São Januário, com o pastor Alexandre Lourenço. A partir das 8h30, 9 horas da manhã, a gente já está por aqui fazendo o pré-jogo, trazendo para vocês imagens diretas de São Januário. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que hoje à tarde, aí, daqui a pouco, a partir das 16h30, tem o programa A Bola do Jogo, né? A parceria nossa aqui do canal Café com Vasco com o canal Debate na Colina News, o meu amigo, né, dos meus amigos, pastor Alexandre Lourenço e do Renan. A gente vai estar por lá. E à noite também, às 21h30, 21h40, a gente vai estar aqui também com a nossa live, parceria lá com o canal do Alexandre Laureano, tá bom? Fiquem todos com Deus. Você que ainda não conhece o nosso canal, o nosso trabalho, nos dê a oportunidade, se inscreva para participar também do nosso canal. Segue a gente também lá no Instagram, @café.comvasco. A gente também está por lá aguardando vocês. A gente fica por aqui, voltamos a